A Alexandra Torres, natural de Recife, é jornalista, palestrante espírita e trabalhadora do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, Pernambuco. É também apresentadora do programa Mediunidade em Tempos de Transição pela Rede Boa Nova. É palestrante espírita e espiritualista que transita aí pelo Brasil inteiro. Com muito carinho, Alexandra. Muito bom dia a todos e a todas. Agora estamos de volta em outra função. E a gente nós ficamos com essa missão de encerrar aqui o evento, né? E a gente se perguntava, dentro desse contexto de temas que foram propostos para esse primeiro fórum sobre espiritualidade e sistemas abertos de conhecimento, por que ia se colocar uma palestra de autoconhecimento? Confesso que no começo eu digo, gente, vai ter nada a ver com esse negócio. Mas aí depois, quando chegou a programação e depois observando as coisas, e hoje, ao final de todo esse encontro, a gente entende que o nosso papel aqui é muito mais de fazer um fechamento, é da gente fazer uma amarração de ideias de tudo aquilo que a gente viu durante esses 3 dias aqui no INED, né? Essa parceria entre o INED e a Unipaz. Porque tudo aquilo que a gente estudou de alguma forma ou outra nesse final de semana está interconectado, né? E todos eles focam para o mesmo objetivo, que é saber qual é o nosso papel e o nosso lugar no mundo. Quem somos nós? Para que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo nesse planetinha azul? Estamos aqui só a passeio? Estamos aqui apenas para, apesar de ser muito bom, comer bolo de rolo, pão de queijo e tomar café com leite? Não só, mas isso aí é fundamental, tá, gente? Vamos deixar bem dito aqui, por favor, essa aspas. Mas nós estamos aqui, gente, principalmente para cada um de nós descobrir a sua missão. Quando nós falamos em missão, a gente tem a mania sempre de achar que a nossa missão é mirabolante, é salvar a humanidade, é salvar os outros. Não, é descobrir qual é o nosso papel na nossa vida e na vida onde nós estamos inseridos. Então, autoconhecimento, e é isso, essa nossa proposta aqui de palestra, vai ser justamente mostrar, de uma certa forma, o que é isso e por que é importante a gente fazer autoconhecimento. Lá em algum lugar do passado, a gente vai começar assim a nossa historinha, em algum lugar do passado, alguém veio com essa frase: conhece a ti mesmo. Essa frase foi atribuída a um rapaz muito sabido chamado Sócrates, que estima-se que tenha nascido lá 400 a.C. e veio a ser convidado a falecer ou a desencarnar em 399. Mas, na verdade, Sócrates, como eu disse, era um cara muito sabido. Sócrates, na verdade, viu essa frase em um outro lugar. Ele viu que essa frase no pátio do templo de Delfos, que era o templo do culto ao deus Apolo, que era o deus da sabedoria, era o deus da verdade. Ao ver essa frase, Sócrates teve aqueles famosos insights. Caramba, é isso. Conhece-te a ti mesmo. Descobre quem tu és, busca conhecer a tua verdade. 400 e alguns anos mais para frente, um outro rapaz, igualmente muito sabido, chamado Jesus Cristo, trouxe uma outra frase muito bacana para nós: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus trazia para a gente aqui agora uma máxima, né? A partir do momento em que conheceres as verdades, essa verdade te liberta. Mas teve um probleminha nessa história. De qual verdade ele estava falando? Será que ele deixou muito claro do que era que ele estava falando? Como sempre, Jesus usava da didática de ajudar as pessoas a pensar, né? De ajudar as pessoas a refletir. E aí, ao mesmo tempo, isso foi um grande problema, porque a partir do momento em que ele não falou explicitamente, ou como diz uma querida amiga minha, ele não desenhou em letras coloridas, né, exatamente a que verdade ele se referia, todo mundo foi em busca dessa verdade. Todo mundo quis saber que verdade era essa que libertava,
que ele não quer ser liberto. Mas de qual liberdade a gente está falando? Do que eu estou querendo ser liberto? Eu estou querendo ser liberto do aprisionamento social no qual eu estou inserido nesse momento? Ou eu estou querendo ser liberto do aprisionamento íntimo ao que eu me exponho ao longo das minhas vidas, das minhas existências, para quem acredita nas vidas sucessivas, e que a partir das minhas escolhas, dos meus atos, dos meus pensamentos, eu tanto posso me libertar, como eu posso também me aprisionar, aí como dizem os nossos amigos espiritualistas, na roda da samsara, né? Na roda da vida, das reencarnações sucessivas, muitas delas problemáticas. O fato é que muita gente saiu em busca dessas verdades, e com isso o que não faltaram foram teorias, filosofias, dogmas, enfim, criou-se um monte de busca, um monte de verdades, cada um querendo ter um pedacinho dessa verdade. Aqueles bem intencionados viam nesta oportunidade a grande chance de ajudar a libertar não só a si, mas também a outros. Mas para muito a verdade também significava poder. O poder de ter o destino dos outros na sua mão. O poder de determinar como o outro vai viver ou deixar de viver, a partir de um complexo cheio de teorias, de fórmulas, de métodos, do pode e do não pode. E aí, nesse meio todo, nós que estamos em busca da verdade, vamos fazer o quê? Vamos em busca desse conhecimento, claro. Então nós começamos a nos debruçar sobre essas filosofias, sobre essas teorias, começamos a estudar, buscamos livros e mais livros, com um desejo muito, muito bacana, né? Ontem eu estava falando que o nosso maior desejo é nos libertar de que eu preciso que você aumente um pouquinho o volume dele, tá? Porque eu não posso ficar com ele muito em cima, senão tapa o rosto. A gente precisa, nesse desafio do buscar os livros, a que a gente quer? Obviamente nos livrar dos nossos aprisionamentos. Mas a gente acha que vai fazer autoconhecimento por osmose, muitas vezes. Eu vou ler e aquilo vai introjetar. Isso aqui é quase uma homenagem ao meu amigo Eric, ali biólogo de formação. Então qualquer semelhança é só mera coincidência. Mas o grande fato é isso. Em busca dessas teorias, muitos de nós nessa compreensão da busca pela verdade, o que a gente vem buscando é que esse conhecimento e essa verdade nos entre pelo cérebro, pela mente, por osmose. E aí começa toda a problemática. Por quê? Porque esse conhecimento só está em nós. O verdadeiro conhecimento, a verdadeira verdade que vai nos libertar, está naquela primeira frase que Sócrates nos trouxe sabiamente lá atrás. Conhece a ti mesmo, né? Mergulha neste universo. E aí, no livro A Verdade Além das Aparências, o Samuel Gomes, conterrâneo de vocês aqui mineiro, nos diz que é importante perceber que a consciência passa por diversos estágios de desenvolvimento. Dessa maneira, as informações adquiridas por meio dos livros e da convivência com orientadores e mestres são primordialmente necessárias para aqueles que ainda não conseguem entrar em contato consigo mesmos, consistindo, portanto, em recursos de apoio para o desenvolvimento de mentes semidespertas. Ou seja, é preciso a gente ter os livros? Sim. É preciso a gente ter pessoas que nos ajudem a compreender esses mecanismos? Sim. Mas na atualidade nós estamos sendo chamados para o despertar de uma nova consciência, que não se satisfaz apenas com explicações externas. Por isso, entender a diferença entre a aquisição de conhecimento e o aprendizado proporcionado pelo autoconhecimento, isso é fundamental. Por que isso é fundamental? Porque no primeiro eu tenho apenas obtenção de informações e de experiências. Eu vou saber qual foi a experiência do outro. O outro vivenciou aquilo daquela maneira, daquela forma, fez aquele tipo de descoberta a partir da realidade dele, que pode ter similaridade com a minha,
Sim, mas vai ser igual? Não. Quando na segunda parte, que é no processo do autoconhecimento, eu passo a ter o entendimento da minha vida íntima. Eu saio do teórico, eu saio do externo, eu saio da experiência do outro e eu venho para a minha experiência. Eu passo a fazer a conexão daquilo que eu vi fora com a minha vivência, com a minha realidade, com o meu íntimo. Espera aí, Alexandra. Você está querendo dizer então que tudo que eu estudei até agora, na verdade, não me fez me autoconhecer? Calma. Em parte. Talvez sim, talvez não, talvez acaso. O que eu peço a vocês nesse momento é apenas que vocês usem a lei do karma. Certo? Então, muita karma nessa hora. Calma. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais esse raciocínio. Este universo, quando nos deram a proposta da palestra, era autoconhecimento como chave de libertação. O que a gente precisa entender, cada um de nós, como espíritos, creiamos ou não na imortalidade da alma, creiamos ou não na possibilidade de ir e vir diversas vezes, de termos várias experiências, ora numa psique masculina, ora numa psique feminina, ora num corpo saudável, ora num corpo não tão saudável. O que nós precisamos entender é que no cerne de tudo isso existe uma essência imortal, existe uma centelha divina, que essa centelha divina nem é feminina nem é masculina, mas é tudo ao mesmo tempo. E que é essa centelha divina que eu preciso buscar. É esse eu, independente das relações ou dos referenciais que eu tenha nesse momento de Alexandra em relação ao mundo, que eu tenho que ir em busca. E essa referência, ela está aqui dentro de mim mesma, ela não está fora. Na verdade, as obras, os livros, as teorias, eu gosto muito de ler, tenho essa, digamos, compulsão pela leitura desde pequena. O mundo, o universo literário, ele sempre me foi muito fantástico. E depois de um tempo, depois que eu me tornei espírita, isso se desenvolveu ainda mais e eu sempre busquei muito ler, muito aprender. Mas eu cometi o equívoco, e aqui a gente faz sempre o Conversáveis, de achar que ler seria suficiente para buscar a minha verdade. E o fato é que isso teve um ônus muito pesado, né? na formação, no reflexo de mim mesma em relação a mim mesma. Por quê? Porque faltava eu fazer isso. Esse autoencontro, digamos assim, com aquilo que eu realmente sou, começou de fato de mais ou menos 5, 6 anos para cá. E cada processo de automergulho sempre foi um automergulho extremamente doloroso. Um automergulho extremamente penoso. Por quê? Porque em cada mergulho desse eu quebrava as minhas ilusões, as minhas autoilusões, as minhas próprias máscaras. Então, tudo isso que foi falado aqui, agora mesmo o pessoal antes estava falando dessa coisa do você se autoconhecer, se auto-observar, tudo isso, gente, tem muita coerência. Nós passamos esse final de semana aqui observando sistemas, observando técnicas, observando teorias, que elas nos permitem muitas vezes inverter o olhar, né? Fazer o espelho voltar para nós mesmos. Mas a gente não pode fazer autoconhecimento com uma mente extremamente barulhenta. Nós estamos numa sociedade hoje que o objetivo dessa sociedade é nos fazer não pensar na gente, é não nos pararmos para nos ater ao que nós somos. Nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por uma gama de informações, hoje com a internet, com as redes sociais, com as mídias sociais, que o nosso cérebro não dá conta. Essas informações, elas vão o tempo todo nos deixando ansiosos, angustiados. Nós estamos o tempo todo vivendo numa realidade virtual e esquecendo de viver uma realidade presente, real, aqui e agora, numa fuga, muitas vezes, dos incômodos que estão mexendo conosco no hoje.
Isso sem contar ainda aquelas pressões psíquicas que dizem referência ao que nós fomos de passado. E aí o que, por exemplo, o J.S. Godinho fala muito bacana quando ele fala das personalidades múltiplas, ou seja, aquelas outras vivências que nós já temos de passados que começam a pressionar a nossa psique, que na doutrina espírita a gente fala também do nosso eu de outras vidas. Então, as nossas experiências passadas que começam psiquicamente a pressionar a nossa mente, e mais, aquilo que nós somos hoje, não queremos ver, não cuidamos e que nós também tumultuamos a nossa mente. Então, a nossa mente, se a gente parar para observá-la, ela é como um calendoscópio o tempo todo girando. Tem gente que diz assim, eu não consigo fazer meditação, gente, eu não consigo parar de pensar. Esse é o grande problema. Meditar não é parar de pensar. É isso que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, gente, com essa mente barulhenta, extremamente preocupada com o ontem, com o que já passou, extremamente preocupada com o que vai acontecer, como é que eu vou me ouvir dentro desse processo? Isso aqui, gente, é tão sério, se a gente parar para observar, todo mundo hoje está padecendo quase desse problema. Só está conseguindo escapar quem já está em correntes como meditação, como essas práticas mais orientais. As pessoas ainda estão conseguindo manter um certo centro, mas principalmente nós da sociedade ocidental, nós estamos enveredando por uma loucura de falta de tempo. Eu não tenho tempo. A nossa desculpa, eu não tenho tempo para cuidar de mim, até que a vida vem e diz, ou você para cuidar de você agora, ou vai acabar o seu tempo aqui. Aí a gente no instante arranja tempo. Não é? Basta a gente ter uma doença mais grave, um infarto, você que é médico sabe disso, um infarto, tem um câncer, tem uma pressão, um derrame, no instante a pessoa arranja tempo para cuidar de si própria. No instante esse tempo aparece. Isso aqui, Eckhart Tolle fala pra gente que isso aí é o problema da gente estar identificado com a nossa mente. Estar identificado com a mente é estar preso ao tempo. É a compulsão por vivermos quase exclusivamente através da memória ou da antecipação. Isso cria uma preocupação infinita com o passado e também com o futuro. E uma relutância em respeitar o momento presente e permitir que ele aconteça. Essa identificação o tempo todo com a mente nos aprisiona no tempo. Quem foi que falou aqui sobre o tempo ontem? Quem lembra? Uma das nossas palestras ontem falou justamente sobre isso aqui. A questão do tempo. Nós estamos tão preocupados. Quem mais fica preocupado com o tempo é quem menos tem tempo para fazer as coisas. Simples assim. Por quê? Porque eu estou o tempo todo me identificando com os problemas. A vida é difícil, a vida é problemática. Porque eu tenho que fazer isso. Porque aconteceu isso. Então eu estou o tempo todo registrando, ou de um jeito ou de outro, coisas que já aconteceram, coisas que nem aconteceram ainda, e eu esqueço de viver o aqui, o agora, o centrar-me, o estar comigo, o saber quem eu sou. No livro Emoções que Curam, da irmã Dufaux, pela psicografia do Vanderlei Soares, ele nos traz um dado interessante. Ela nos diz que, para quem não sabe, o Hospital Esperança é um manicômio. É um hospital psiquiátrico para religiosos falidos, pessoas ligadas à espiritualidade falidas. E aí ela diz o seguinte, 75% do nosso tempo nós estamos presos ao passado. E nós não precisamos estar presos ao passado de outras vidas. Nesta encarnação, muitos de nós estamos presos ao que já fizemos na infância, ao que já aconteceu na nossa fase de adolescência, ao que aconteceu na nossa adolescência, ao que aconteceu na nossa vida adulta. A gente está o tempo todo relembrando fatos negativos. Nós estamos o tempo todo relembrando coisas que já aconteceram lá atrás. Não é verdade? 20% do nosso tempo mental, a gente está preocupado com o que ainda não aconteceu, com o que ainda vem a acontecer, ou seja, com o que pode acontecer. E só 5% do nosso tempo a gente está hoje, aqui, agora, no presente, que é onde tudo acontece, que é onde esse passado pode ser ressignificado e que é onde esse futuro pode ser construído.
Isso aqui, gente, é um dado interessante porque nós estamos vivendo numa sociedade extremamente adoecida. E é importante a gente começar a gente perceber, por exemplo, isso em nós, para que a partir do nosso processo de tratamento, a gente consiga também ir tratando aos poucos outras pessoas que estejam no nosso convívio. Dados da Organização Mundial de Saúde nos mostra que uma boa parcela da nossa população mundial está sofrendo hoje de algum tipo de transtorno de humor. Transtorno de humor é depressão, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, bipolaridade, por aí vai. 700 milhões de pessoas hoje têm algum tipo de transtorno de humor. Isso significa uma incidência de 13% de doenças em todo o mundo. Desse total, 322 milhões ou já tiveram ou estão depressivas. Isso, em termos mundiais, é o quarto maior motivo de incapacitação das pessoas para o trabalho, para a vida social. 264 milhões desse total estão com algum tipo de transtorno estão com um transtorno de ansiedade. E o que é que gera ansiedade? A gente está preso ou no passado ou principalmente com o futuro. O Brasil não está fora. 11 milhões de brasileiros, isso são dados de 2015, 5,8% da população estava depressiva. E o Brasil era recordista mundial em transtorno de ansiedade. 18,4, 6 milhões de pessoas. Tudo por quê? Porque a gente está precisando voltar para o eixo. Aprender a viver aonde? No agora. Nós estamos sendo chamados nesse momento a ter uma outra forma de relação com a gente e com o mundo que nós estamos vivendo. Porque o que está aí fora, pelas informações que a gente já tem da transição planetária, vai cada vez mais rodar, vai cada vez mais acelerar. As coisas vão começar a ficar bem difíceis em alguns sentidos. E como nós vamos nos portar? Qual vai ser o arrimo? Qual vai ser o apoio? Em qual rocha segura nós vamos nos alicerçar? Será que só ter a fé na mente vai nos dar a base suficiente para a gente aguentar todo esse vendaval? Possivelmente não. Eu gosto muito, eu tenho lido muito e acompanhado muitos trabalhos da monja Coen, que é uma monja zen budista. Quem não conhece, eu sugiro conhecer. Ela tem várias palestras no YouTube, fantásticas. Ela tem um livro chamado 108 Contos e Parábolas Orientais. Nesse livro, ela traz a história do Mestre Zuigan. Mestre Zuigan era uma coisa bacana. Mestre Zuigan, todo dia quando ele acordava, ele se chamava Mestre Zuigan, e ele dizia sim, ele mesmo respondia. E aí ele fazia uma segunda pergunta: você está? E ele respondia: sim, estou. E ele automaticamente se dizia: então desperte, não seja enganado. O que ele estava fazendo com ele? Ele estava se convocando, desde a hora que ele abriu o olho, a ele estar presente no aqui e no agora. Quantos de nós sabem exatamente o que é que faz assim que abre o olho? Será que a gente já parou para perceber que lado da cama a gente desce? Qual é a mão que a gente abre a torneira? Qual é o pé que eu calço primeiro? O meu sapato. Quando eu visto minha roupa, qual é a parte da roupa que eu visto? Primeiro a minha camisa, a saia, a calça. Nós fazemos tudo num automatismo tão grande que dia desse eu me peguei, só para vocês terem uma ideia da coisa, eu me peguei escovando os dentes e fui na cozinha para fazer alguma coisa, escovando os dentes. Quase que eu ia na pia da cozinha para lavar a boca. Eita, volta. Aí fui para o banheiro. Eu digo, eu estou escovando os dentes, eu não estou lavando o prato. Um momento de desatenção da minha mente. Então, isso aqui parece uma coisa besta, mas não é. É um convite a nós estarmos presentes da hora que a gente acorda, da hora que a gente adormece. Quem é que precisa de referência externa? Quem é que precisa de algum tipo de referência para ser e para existir? É o nosso ego.
O nosso ego é que precisa ter o tempo todo está se referenciando externamente para que ele exista. Enquanto o ego dirige a nossa vida, nós não conseguimos nos sentir à vontade, em paz ou completos, exceto por breves períodos, quando nós acabamos de ter um desejo satisfeito. Então, quando eu consigo satisfazer um desejo que o meu ego queria, ele fica fofo, ele fica maravilhado, ele fica satisfeito. Mas, por quê? Porque o ego precisa de alimento e proteção o tempo todo. Ele precisa estar sendo sempre alimentado. Ele precisa se sentir seguro. E para isso ele vai estar o tempo todo buscando referências externas para isso. Ele tem necessidade de se identificar com coisas externas, como propriedades, status social, trabalho, educação, aparência física, habilidades especiais, relacionamentos, história pessoal e familiar, ideais políticos e crenças religiosas. Tem pessoa que, se não estiver dentro de um partido político, não é ninguém. Que se não estiver dentro de um templo religioso, se sentindo, também não se sente ninguém. Só que nada disso, gente, somos nós. Você não é a sua religião. Você não é o seu time de futebol. Nada de Santa Cruz. Você não é também. Tudo isso são referências que você tem de relação com o mundo. Por trás de todas essas referências, quem é você? E aí eu me lembro de uma outra história zen budista muito bacana, que tinha um mestre zen com um grupo de discípulos, e onde a pergunta que ele fazia era: quem é você? Aí um dizia: eu sou João. Isso não é você. Quem é você? Eu sou jornalista. Isso não é você. E ele começou a ficar irritado, porque as pessoas começavam a dar referências externas, mas não diziam quem eram elas. Até que num certo ponto ele chegou perto de um rapaz, eu acho que ele estava sentado lá atrás, ou no Mariano, tá? Já o rapaz, depois de ver a resposta de todo mundo, que possivelmente seria que ele ia dar, quando ele chega para o jovem: quem é você? O rapaz olha assim e diz: não sei. E aí ele abre um sorriso. Por quê? Aquele rapaz, ele não sabia quem era ele. Por quê? Porque ele percebeu que ele precisava buscar em si quem era a sua verdade. Ele não era o jornalista, ele não era João, ele não era o Zen, ele não era o aluno. Quem era? Quem é você? Qual é a sua essência? Do que você gosta realmente? O que você gosta realmente é o que você gosta, ou foi o que alguém disse para você gostar? O que você faz realmente porque gosta, ou porque alguém disse para você que você tinha que fazer isso? A religião que você segue é exatamente aquela que você quer seguir, do jeito que você está seguindo, ou foi o jeito que alguém disse que você tinha que seguir? Isso é se autoconhecer. Isso é se auto-perguntar. Isso é mergulhar em si mesmo. Autoconhecimento é esse auto-mergulho. É eu aqui que vou começar a olhar um pouquinho mais dentro. Vou ali, olho, alguma coisa está incomodando, aí eu vou lá e olho um pouquinho mais dentro. Veja que eu não estou olhando para fora, eu estou olhando sempre para a minha imagem, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro. E vou fazendo esse mergulho interno, esse jogar-se internamente em si mesmo. Como eu vou fazer isso, Alexandra? Como é que eu vou conseguir fazer esse auto-mergulho? A gente passou o final de semana ouvindo sugestões para isso. Eu tenho que aprender a me ouvir. Os nossos trabalhos externos de grupos são riquíssimos. A gente se vê muitas vezes nas histórias dos outros, não é verdade? Quem trabalha com constelação familiar aqui, eu já tive a oportunidade de assistir 2 constelações, estou encantada com o trabalho particularmente, e assim, é impossível você não se ver na história do outro, mas de que forma a história do outro entrou em mim? Então, é preciso a gente aquietar a mente para que a gente possa se ouvir sem julgamentos ou sem interpretações, apenas observar os nossos pensamentos e as nossas emoções.
Ouvir aquilo que foi feito hoje. Deixa vir, não julga o pensamento, não julga a emoção, deixa passar. Onde é que esse egoísmo que a gente estuda tanto se reflete no meu dia a dia? Como é que ele se projeta de mim para fora? Em que momentos ele aparece? Disfarçado de vaidade, de melindre, de arrogância. Em que momentos isso acontece? É esse exercício do aquietar a mente. E aquietar a mente não é ficar sem falar nada na mente, porque a gente não consegue não pensar, mas é a gente perceber que tipo de pensamentos nós estamos produzindo. Porque vem aquela pergunta: se nós pudéssemos comer os nossos pensamentos, nos alimentar dele, nós nos nutriríamos do que estamos pensando ou iríamos nos envenenar? Essa é a grande pergunta. Então, assim, seriam pensamentos que nos dariam boa nutrição ou seriam pensamentos que nos prejudicariam? Tudo, gente, está aqui. Aprender a se ouvir. Isso é autoconhecimento. Isso é você mergulhar em você. É você mergulhar na sua própria sombra, que a gente considera a sombra como algo sempre ruim, como algo escuro, algo negativo. E na verdade a sombra, ela é um conjunto de possibilidades que estão adormecidas dentro de nós. Dentro dessas sombras está a pessoinha legal que a gente é. Dentro dessa sombra está a pessoa que se espanta com tudo, que vai não tão legal, e a gente vai se assustar com essa sombra. Caramba, eu não sou tão bonitinha e tão legal quanto eu achava que era. Eu sou invejosa, eu sou vaidosa, eu sou insegura, e por causa da insegura eu sou arrogante. Eu vou também ver que eu sou sarcástico. Eu vou olhar e vou dizer: nossa, eu ainda me encanto, eu me espanto com a vida. Então, dentro dessa sombra existem diversas facetas nossas, como existe também todo o nosso lado luminoso, tudo aquilo de bom que a gente ainda tem para fazer, tudo aquilo de bom que a gente quer ser, tudo aquilo toda aquela centelha divina que nós escutamos no final de semana todo aqui, que nós somos. E aí, lá no livro O Efeito Sombra, que é feito por 3 pessoas, Deepak Chopra, Debbie Ford e a Marianne Williamson, ela diz a Debbie: a sombra não é um problema a ser resolvido ou um inimigo a ser vencido, mas é um campo fértil a ser cultivado. Quando mergulhamos as mãos em seu solo rico, descobriremos as sementes potentes da pessoa que nós mais desejamos ser. Ou seja, todas as nossas potencialidades também estão naquilo que a gente mais teme, naquilo que a gente mais tem medo de ser, é exatamente aquilo que a gente é. Porque o agora é a coisa mais importante que existe, primeiramente porque é a única coisa. É só o que a gente tem agora. É esse momento em que nós estamos aqui no INED, aqui agora, às 12h08. É tudo. O eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida. O único fator que permanece constante. A vida, ela é agora. Ela não está no que já foi. O que já aconteceu é uma referência, é fato. Em alguns momentos, na grande maioria de nós não conseguimos fazer isso só. Nós vamos precisar de ajuda. Nós precisamos ter a humildade de buscar um psicoterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, ter a humildade de sair do nosso achismo de saber e buscar o saber alheio. Por isso que esse evento é tão importante. Para que nós que somos espíritas desmistifiquemos os nossos preconceitos com aquilo que muitas vezes nós chamamos como práticas espiritualistas ou práticas esotéricas, que muitas vezes tem muito a nos ofertar. E para que aqueles que são esotéricos também quebrem o seu preconceito de entender que muitas vezes dentro dos processos religiosos nós temos também muito aprendizado que na verdade não são divergentes, se somam, eles convergem. Quando a gente soma de um lado e soma do outro, tudo fica mais rico. Tudo fica mais, inclusive a nossa própria maneira de nos olhar. De entender que nós somos hoje melhor do que já fomos ontem em outras vidas. E que certamente amanhã seremos muito melhor que hoje. Mas nós precisamos construir isso quando? Amanhã? É hoje. O trabalho começa agora. Por quê? Como?
trabalhando essa nossa mente, aprendendo a ouvir os nossos sentimentos e emoções, desconectando desse mundo mental, querendo racionalizar tudo, mas deixando fluir. Quem eu sou? O que eu sou? O que eu penso? O que eu sinto? Que sentimentos eu tenho? Com essa transformação, a gente automaticamente vai começar a mudar o quê? O nosso coração. Nós vamos começar a deixar a brilhar a nossa luz. Nós vamos começar a ser exatamente aquilo para o que viemos ser. E dentro dessa proposta, aí a gente vai fazer como o budismo. Porque o budismo, se fala muito, os alunos dizem assim, eu quero encontrar Buda. E eles ficam procurando Buda do lado de fora, né? E aí, o Zen budismo diz, nós não temos ou deixamos de ter a natureza Buda. A natureza iluminada, ela está em tudo e está em todos. A diferença para nós seres humanos é se nós despertamos ou não para ela. É isso que a gente precisa optar. Eu quero continuar na ilusão da intelectualidade, de apenas achar que eu vou fazer autoconhecimento daqui para cima, ou eu quero mergulhar na realidade, na vivência, de saber que para eu me conhecer, eu tenho que sentir o meu todo. E dentro do sentir o meu todo, significa parar para me ouvir, parar para me aceitar, parar para entender que hoje eu sou melhor do que ontem, e que amanhã eu serei muito melhor do que hoje. Mas que essa construção começa agora, com auto-amor, com auto-compaixão, com auto-perdão. E para encerrar, eu deixo uma música como mensagem, bem mineira. Do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior. Do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou
verdadeiro em sermos melhores, porque somente o tempo vai nos revelar quem nós somos. Muita paz a todos.